Tá. A gente vai fazer uma entrevista aqui, basicamente sobre matemática na sua disciplina. Perfeito. Para começar, você poderia contar um pouco sobre a sua atuação no itinerário formativo e como a matemática aparece no seu cotidiano profissional? Sim, eu trabalho em biohackeria e em biohackeria a gente acaba usando a matemática mais matemática básica, assim, né, com medições para fazer modelos, né, cortes e tal. Então eu trabalho bastante com medidas, assim, e matemática mais básica. Bom, certo. E em quais unidades curriculares do itinerário você percebe uma presença mais forte da matemática? Acho que em biohackeria tem, né, como eu falei, tem um pouco da matemática inserida ali, sim. A gente trabalha com medidas, né, quando faz alguma reação, um experimento, mas acho que nas outras áreas também, né, tem a PP Games, a modelamento digital, robótica. A matemática sempre vai estar ali, sempre vai ter a presença dos números. E em natureza, né, acho que entra também, física e química tem bastante matemática inserida também em algumas áreas. Certo. E como é que você enxerga a importância da matemática dentro dos projetos interdisciplinares do itinerário, como os que desenvolvem tecnologia, ciência ou biotecnologia? Eu acho que a matemática ela vai estar meio que em tudo mesmo, assim, não tem como ela não aparecer, nem que seja a matemática mais básica. E, enfim, ela precisa estar ali porque ela acaba sendo mais exata, né? Então ela te ajuda nos resultados, então, no preparo todo. E, além disso, está exercitando um raciocínio lógico, né? A matemática ela te exige um pouco isso, então você trabalha essas duas coisas. Certo. E existe alguma habilidade matemática específica, como estatística, proporção, álgebra, geometria ou outras, que os alunos mais utilizam nas atividades do itinerário? Em biohackeria, estatística é uma coisa que aparece bastante, né? A gente trabalha dados e tal, então acaba aparecendo bastante. E natureza também. Acho que é isso. Certo. E você acha que os estudantes percebem a utilidade da matemática nesses contextos? Acho que nem sempre ela é tão perceptível, mas ela tá ali. Mas a maioria das vezes eles acabam encontrando ela, né? Eles acabam reclamando, tem matemática aqui, então acho que eles perceberam. Então tá bom. E por fim, que conselho você daria aos estudantes que têm dificuldade em matemática, mas querem se engajar nas áreas do itinerário de biohackeria? Eu acho que matemática precisa começar da base, ter uma base muito boa da matemática, a parte bem inicial ali, e aí a partir disso você consegue evoluir em cada passo. E para isso, acredito que só praticando mesmo. Você tem que praticar para ficar cada vez mais afiado nessa área. Muito obrigado, Show? é isso. Valeu, gente! Hoje a gente está aqui com a professora Thay e a gente vai fazer uma entrevista sobre a atividade de matemática que a gente está entregando. Tá, para começar, você poderia contar um pouco sobre a sua atuação no itinerário formativo e como a matemática aparece no seu cotidiano profissional? Bom, eu sou formada em Física e aí dentro do itinerário do STEAM eu trabalho com apps e games e fabricação digital. E eu acho que ela aparece, né, a matemática aparece em ambas as áreas, porque em app a gente trabalha muita lógica e outras formas de algébricas por trás, e em fabricação digital toda a parte de geometria, então eu acho que ela aparece bem aplicada ali dentro. Certo. E em quais unidades curriculares do itinerário você percebe uma presença mais forte da matemática? Eu acho que é exatamente nessas duas que eu trabalho e, além disso, na robótica. Porque em todas elas a gente precisa muito dos números e da parte lógica por trás. Além da parte toda de construção, então toda vez que eu vou construir alguma coisa na parte de robótica, eu preciso saber dimensões, escalas, e isso faz com que a gente reforce conteúdos matemáticos. Sim. E como é que você enxerga a importância da matemática dentro dos projetos interdisciplinares no itinerário? Como os que desenvolvem tecnologia, ciência ou natureza? Eu acho muito interessante porque a matemática consegue perpassar todos eles e consegue nos ajudar a fazer os projetos em si, né? E aí a gente acaba ajudando também os profs de matemática com conceitos básicos que às vezes os alunos não lembram. E aí a gente trabalha esses conceitos básicos ali na nossa aula e eles conseguem avançar nisso. Certo. Existe alguma habilidade matemática específica, como estatística, proporção, álgebra, etc., que os alunos mais utilizam nas atividades? Eu acho que em apps e games a gente usa mais lógica, né? Então a gente trabalha bastante essa parte de programação, onde a gente precisa da parte lógica por trás. E aí geometria na parte de fabricação. Acho que são esses os grandes pontos fortes assim que a gente trabalha.
você acha que os estudantes percebem a utilidade da matemática nesse contexto? Eu acho que no início não, porque daí eles fazem mais por ser uma outra área, uma outra disciplina. Mas depois, conforme o tempo vai passando, lá no terceiro ano, eles também já conseguem compreender um pouquinho mais e ver que tem matemática por trás e eles conseguem utilizar esses conceitos posteriormente. Certo. E para finalizar, que conselho você daria aos estudantes que têm dificuldade em matemática, mas querem engajar nas áreas do itinerário como STEAM? Eu acho que é revisar realmente as partes mais básicas, né? A parte de escala, a parte de transformação de unidade, porque isso faz com que lá depois, quando eu vou projetar uma peça, por exemplo, em fabricação digital, eu não erre conceitos básicos. Então, esse reforço de conceito básico de escala e de proporção acho que é muito importante.